Bom dia, minhas irmãs. Eu quero já compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, devido a alguns questionamentos que eu sempre recebo, Perguntas, dúvidas de vocês lá no direct do Instagram ou em outros canais, e tudo direcionado sobre a questão do divórcio e segundo casamento. Muitas mulheres, principalmente as que tiveram um relacionamento abusivo, em que acabavam sendo machucadas pelos maridos, decidiram dar um ponto final e pedir o divórcio e sair de casa. E nesse caso, minhas irmãs, eu acho que o divórcio é sim, a carta de divórcio é sim uma maneira de você continuar preservando sua vida, mas isso não te dá direito a um novo casamento. E você pode dizer, não, mas ele quebrou a aliança. Não, independente de quem quebrou a aliança, a sua aliança diante de Deus continua. Quando você, diante de Deus e diante dos homens, assumir o compromisso de estar junto com ele até que a morte separe, realmente, por mais que você não esteja agora por conta desses motivos de segurança para a sua vida, para a vida dos seus filhos, muitas vezes, então você precisa continuar mantendo essa aliança diante do Senhor, que foi onde você firmou esse compromisso. E aí eu queria te dar um exemplo que foi dado para mim também num período em que houveram alguns questionamentos, Eu tive alguns questionamentos. E é uma passagem que está lá em Josué, no capítulo 9, a partir do versículo 1, mas eu vou ler aqui a partir do 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e mofado. Foram a Josué, no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, disse a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra muito distante e queremos fazer uma aliança com vocês. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. E aqui eles continuam, falando sobre a fama do que estava acontecendo, dos livramentos que o Senhor estava dando a Israel, das vitórias. Então eles tiveram medo e quiseram fazer essa aliança. E aí eles não consultaram o Senhor, Josué não consultou ao Senhor, e eles ali mesmo, acordo entre eles, decidiram que seria uma boa aliança. E aí depois eles descobriram que tinham sido enganados. E aí eles juntaram toda a congregação, os chefes, os anciãos. E aí a conclusão deles foi lá a partir do versículo 19. Então a congregação murmurou contra os chefes. E os chefes disseram a toda a congregação, nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. E aí lá no 22, Josué chama os gibeonitas e lhes disse, por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moravam aqui perto? Então veja que eles foram enganados, fizeram uma aliança com o Senhor, fizeram uma aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. O que acontece conosco muitas vezes, nós fazemos uma aliança com esse homem, que vem a ser o nosso marido, sem consultar o Senhor, sem colocar esse casamento diante do Senhor, porque às vezes a gente questiona hoje no deserto a Deus, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que você permitiu que eu sofresse tanto com isso, tudo que está acontecendo? Mas lá atrás, quando começou o relacionamento, o casamento, ninguém consultou ao Senhor se era isso mesmo, se deveria casar ou não. Então não tem como colocar agora na conta de Deus algo que a gente não consultou a Deus. Aqui deixa bem claro que por mais que uma aliança tenha sido feita por uma das partes de forma enganosa, a outra parte que fez essa aliança, ela deve manter sim. Continuando essa leitura do capítulo 21, a partir do versículo 7. Nos versículos anteriores até chegar no 7, você vê que os gibeonitas falaram com o rei Davi e disseram não, o que a gente tem agora de problema é com Saul e a casa dele, então que todos eles sejam mortos. Lembrando que aqui tanto Saul quanto Jonatas, o filho dele, já tinham morrido, E aí Davi foi lá restabelecer a aliança que tinha sido quebrada entre eles, Entre Saul e os gibeonitas, que foi aquela aliança lá de Josué. E aí ele chama os gibeonitas, o rei Davi chama eles e fala, o que é que vocês querem que a gente faça? E ele fala, não, só temos problemas com o povo da casa de Saul, com o povo de Israel não, só com esse povo aí. E aí teria que matar toda a descendência de Saul. Só que Davi tinha uma aliança com Jonatas, o filho de Saul. E eles fizeram essa aliança diante do Senhor, ou seja, Davi poupou a vida de Mefibosete, que era filho de Jonatas, e não permitiu que ele morresse.
que é o que está escrito aqui no capítulo 21, no versículo 7. Mas o rei Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas. Então, assim, as alianças, elas devem ser mantidas, minhas irmãs, independente do engano que houve. Por isso é tão importante que a palavra ela seja pregada de forma genuína, sem mistura, sem achismo, sem dizer eu penso que... A palavra ela é muito clara quando diz que somente a morte separa. Então, se você tem um relacionamento hoje em que seu marido, né, a pessoa que mora com você, na verdade, já foi casada, então, independente do que ela venha dizer para você, precisa ser investigado, colocá-la diante do Senhor, colocar Jesus na frente e você se desfazer desse relacionamento, porque na verdade é uma maldição, né? Na verdade, isso vai te trazer problemas, porque a tua eternidade está em jogo. Então, não existe problema maior do que perder a própria eternidade com o Senhor por conta de um relacionamento que você quer manter, mesmo sabendo que não está agradando ao Senhor, que é um adultério. Então, algumas irmãs chegam para mim para conversar e falam, então eu estou adulterando, eu casei, tenho X tempo de casamento e ele já tinha sido casado antes, mas eu conheci ele bem depois que ele tinha separado da esposa e tal. Exatamente, continua sendo um erro, continua sendo um adultério. Não foi por tua causa, mas a pessoa com quem você convive hoje, ele não é teu marido porque ele é casado, né? Então, assim, minhas irmãs, que o Senhor venha dar esse entendimento. Esse tem sido algo que o Senhor tem falado no meu coração para que eu possa transmitir para vocês. Então, que o Senhor venha trazer essa clareza para vocês também, porque de nada adianta eu falar aqui, vai parecer a minha opinião, mas se você for buscar diante do Senhor em oração, em jejum, em leitura da palavra, o Senhor mesmo vai revelar através do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, Ele é aquele que revela Jesus Cristo para nós. Então, se você buscar isso diante do Senhor, você não vai depender de opinião humana, muito menos de explicações de outros. Você vai ouvir da própria boca de Deus. Eu li isso uma vez e é muito verdade, isso consola muito nosso coração, que é a Bíblia é o único livro que a gente consegue ler na presença do próprio autor. Então, ele está aqui para explicar o que a gente não entender. E esse seja, né, o desejo do nosso coração, estar buscando todos os dias conhecer o Senhor para poder agradar. Como a palavra mesmo diz, o povo perece, né? O povo perece por falta de entendimento. E muitas vezes a falta de entendimento não é porque não sabe apenas, é porque não quer saber ou não quer buscar. Pai, muito obrigada por mais um dia, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem revelado a Tua palavra para nós, não nos tem deixado enganado nesse mundo de engano, de tantas palavras, Senhor, que vem do próprio homem, não da Tua verdade, não daquilo que o Senhor já deixou determinado desde antes da fundação do mundo, Senhor. Obrigada por Jesus, obrigada pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos guia, que nos conduz a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo a vida dessas irmãs que estão passando por essa situação. Não é um momento fácil, mas é possível viver em santidade. É possível fazer as coisas de forma que a gente venha agradar o Senhor em espírito e em verdade, com nossas atitudes, com as nossas reações, não apenas de palavras, Senhor. Eu te peço que ajude minhas irmãs nesse momento que estão passando por essa situação. Tem misericórdia, Senhor, da vida dos filhos. Senhor, guarda a mente e o coração deles, Senhor, em Ti, para que eles venham, sim, Senhor, entender a Tua palavra e saber que todas as coisas, Senhor, elas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Com esse olhar na eternidade, Senhor, nós estamos vindo todo esse tempo, Senhor, buscar nos acertar diante de Ti, tirar de nós, do nosso caminho, aquilo que não Te agrada, aquilo que não é da Tua palavra, aquilo que não está de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Então, que o Senhor venha, Senhor, por misericórdia, nos ajudar, nos socorrer, Senhor, nos capacitar, Senhor, para viver a Tua vontade, nos santificar, Senhor, nos santifica, Senhor, por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão fracos, tão falhos, mas o Senhor é a nossa força, é o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos conduz em toda a verdade, é aquele que nos dá a vitória por meio de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela vitória da cruz. Obrigada porque o Senhor nos limpa dos nossos pecados. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por todas essas irmãs que estão indo agora para o seu momento em família, na sua casa, cuidar dos filhos, as irmãs que trabalham também fora. Senhor, conduz todas as coisas, transforma a vida delas de forma que elas sejam luz onde elas estiverem, como diz a Tua palavra, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, que venhamos sim, Senhor, a ser a luz que ilumina, sejamos como luzeiros mesmo nesse mundo, que as pessoas que não leem a Bíblia possam ver em nós a Tua palavra, Senhor, que possamos ser como Paulo disse, possamos ser carta lida, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Pai. Nos capacita para a honra e glória do Teu nome, para que Teu nome seja glorificado.
Que continuemos, Senhor, recebendo de Ti aquilo que transforma a nossa vida, para que a gente possa também, através da Tua palavra e do nosso testemunho, ajudar a transformar tantas outras vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e Te pedimos.